coração, nós vamos estar lendo hoje uma palavra, amém? Nós vamos falar hoje sobre o perdão, amém? Nosso texto básico vai ser Lucas 17, versículo 1 a 6, que diz assim: disse Jesus a seus discípulos: é inevitável que venham os escândalos, mas ai do homem pela qual eles vêm. Melhor lhe fora lhe pendurasse ao pescoço uma pedra de moinho e fosse atirado no mar, do que fazer tropeçar um destes pequeninos. Acautelai-vos. Se teu irmão pecar contra ti, repreende-o. Se ele se arrepender, perdoa-lhe. Se por 7 vezes no dia pecar contra ti, 7 vezes vier ter contigo, dizendo: estou arrependido, perdoa-lhe. Então disseram os apóstolos ao Senhor: aumenta-nos a fé. Respondeu-lhe o Senhor: se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a esta amoreira: arranca-te e transplanta-te no mar, e ela vos obedecerá. Amém? Eu quero orar com você então, para nós estarmos medindo nessa palavra de hoje, para que Deus venha abençoar a sua vida. Amém? Senhor, abençoa teu servo, Pai, que vai estar aí, ó Pai, ouvindo esta palavra. Pai, eu oro para que esta palavra chegue ao seu coração, ó Deus, e abençoe a sua vida, Pai. Nós queremos hoje falar sobre perdão, ó Pai. E eu creio, Senhor Deus, que nós precisamos alcançar o perdão do Senhor. Também precisamos perdoar, Senhor. Precisamos trafegar o caminho do perdão, ó Pai, com muito mais desenvoltura, com muito mais propriedade. E, ó Deus, e frequentar muito mais ainda, Senhor Deus, em nossa vida, esse caminho do perdão. Por isso, Pai, abençoa teus filhos, fortalece o coração, a fé e o amor do Senhor na vida de teus filhos nesse dia, em nome de Jesus. Amém, amados? O nosso tema de hoje vai ser: o perdão com que perdoamos é a vacina preventiva contra o mal chamado pecado. Amém? Então escute bem: o perdão com que perdoamos é a vacina preventiva contra o mal chamado pecado. Amém? Precisamos perdoar. E vamos falar hoje sobre essa necessidade, amém, de perdoar. Amém? Uma palavra de perdão. Por que devemos reconsiderarmos o perdão em nossa vida como hábito mais bem visto e transformar em prática de vida? Vamos falar hoje sobre isso, amém, irmão? Uma palavra de perdão. Amém? Por que devemos considerar o perdão mais em nossa vida? Amém? Olharmos com os olhos mais afetivo, amém, para a questão do perdão e ver uma necessidade maior de nós estarmos perdoando, amém? Para muitas pessoas, perdoar é uma questão de fraqueza. Mostrar, né, arrependido, ou mostrar que você errou, falhou, as pessoas veem perdão como uma fraqueza. Para outros, não, acredito que perdoar é uma coisa só de Deus. Uma vez que a pessoa fez, quem tem que perdoar é Deus. Então, errados também. Amém? Mas quero falar hoje sobre exatamente isso, né? O caminho até o perdão precisa ser percorrido, trafegado por aqueles que foram feridos, machucados, decepcionados, como também deve ser buscado por aquele que causou tão tamanho mal nos outros. Amém? O perdão é a cura para aqueles que foram feridos. Assim como o perdão também é a única maneira de alguém mostrar que se arrependeu do mal que causou. Amém? O perdão é o caminho. Outra coisa, o perdão é uma lição de fé para o discípulo que segue a Jesus. Amém? Então, 3 coisas aí. Todos temos que trafegar o perdão. Amém? E o perdão é uma prática habitual. Deve ser uma prática habitual na vida do crente. Amém? Isso é uma coisa para a gente aprender. Então, vamos lá. Em primeiro lugar, nunca tome a decisão de errar sem considerar o mal que o seu pecado causará aos outros. É uma coisa para a gente aprender. Nunca tome a decisão de errar sem considerar o mal que seu pecado, olha bem, que o seu pecado causará aos outros. Amém? A palavra é luz para a nossa vida, pois ela está a iluminar o nosso futuro, mostrando como será a nossa vida se não observarmos a palavra de Deus. Amém? Isso é verdade. A palavra de Deus, ela serve como luz, ela mostra para nós como vai ser as nossas decisões na nossa vida se nós seguirmos tais caminhos. Ela mostra aonde nós vamos chegar. A palavra de Deus, muito antes de você chegar aonde você vai chegar com sua decisão, a palavra de Deus já mostra. Amém? Então, nós podemos conhecer o futuro de nossas escolhas, de nossas decisões, à luz da palavra de Deus. Amém?
Quero dizer isso para você, é muito fácil você olhar isso e conseguir perceber que toda escolha vai nos levar a um lugar. Amém? E podemos saber de forma antecipada que lugar é esse e que consequências elas vão ter ou que bênçãos vão ter. Então a gente tem que observar a nossa vida à luz da palavra. Amém? Vejamos 3 coisas, irmão. Nos primeiros 2 versículos desse texto que nós lemos, de Lucas 17. Lucas 17, 1 e 2 diz assim, ó, disse Jesus a seu discípulo, é inevitável que venham os escândalos, mas ai do homem pela qual eles vêm. Olha que advertência. Melhor lhe fora que pendurasse ao pescoço uma pedra de moinho e fosse atirado no mar, do que fazer tropeçar um desses pequeninos. Palavra forte, Jesus. No primeiro versículo, Jesus diz que é inevitável que venham os escândalos. É inevitável que alguém não erre, que não peque. Sempre terá alguém, irmão, que vai fazer escolhas erradas, infelizmente. Não temos como nós fugir disso. Jesus diz que é inevitável que venham os escândalos. É inevitável. Significa, eles vão vir. Pessoas vão escolher fazer a coisa errada. Pessoas vão decidir fazer as coisas erradas. Então esse texto é um texto de advertência para nós. Jesus está fazendo um alerta para nós. Amém? Mas Jesus disse assim, ai do homem pela qual vêm os escândalos. Ou seja, tal pessoa não ficará sem consequência ou sofrimento. Está aí o que eu falei agora há pouco. A palavra de Deus, irmão, ela serve de luz para a nossa vida. Quando nós escolhemos o caminho errado, o caminho do pecado, escuta, irmão, o resultado final, os passos seguintes da nossa vida são de consequências que virão. Jesus disse que é inevitável que venha, mas ai daquele. Porque Jesus falou a palavra ai, aqui está com uma ideia de consequência. O ai está aqui com uma ideia de dor. O ai está com uma ideia aqui de sofrimento. Ai daquele. Significa porque ele vai pagar por aquilo que ele fez. Isso é uma coisa para a gente perceber. Isso é uma lei da vida. Tudo que se planta se colhe. Amém? De Deus não se zomba, porque tudo como semear, isso ele vai ceifar. Tudo que você joga na terra, como semente, vai produzir, irmão. E a gente precisa estar certo disso, convencido disso. Para quê, irmão? Para que possamos tomar medidas concretas, amém? De forma boas para nós. Todo escândalo trará dor e sofrimento àquele que escolheu errar. E Jesus disse, isso é um fato e não tem como mudar. Da mesma forma que é inevitável que venha os escândalos, também é inevitável que aquele que escolheu o caminho errado não sofra. É inevitável. Ele vai sofrer. Amém? No segundo versículo, Jesus disse, melhor lhe fora que pendurasse ao pescoço uma pedra de moinho e fosse atirado no mar, do que fazer tropeçar um desses pequeninos. Qual que é o problema do escândalo, irmão? É o segundo versículo. Perceba, o escândalo fará que alguém se decepcione com quem deu o escândalo. O problema é esse. Qual é o problema desse versículo que Jesus está falando? E que Jesus vai depois falar sobre o perdão. Jesus está dizendo assim, irmão, que é inevitável que venha esse escândalo. Mas ai daquele que traz escândalo, por quê, irmão? Porque quando a pessoa traz escândalo, tem sempre alguém que vai se decepcionar. O pecado sempre vai ferir alguém. O pecado sempre vai trazer problema para alguém. Essa que é a grande questão. Perceba, o escândalo fará que alguém tropece. Olha que a gravidade aí. Ou seja, alguém sentirá muito mal com o pecado de quem deu o escândalo. Terá um choque muito grande, o qual abalará sua vida para sempre. Esse é o problema, está vendo o que Jesus disse? Jesus disse que é inevitável que venha os escândalos, mas ai daquele de quem vem os escândalos. Amém? Ele falou assim que quem fazer tropeçar um desses pequeninos, significa tropeçar aqui é cair, é pecado. O escândalo, o pecado, fará que alguém tropece. O escândalo fará que alguém não seja abalado. Fará que alguém não seja ferido. Olha que não é sério esse negócio. Perceba, o erro de alguém apresentará a dor de outro. Representará a frustração para outro. Perceba, o escândalo faz com que pessoas que te amam, que se espelham em você, e que tenha você em autoestima, ou seja, decepcionado com você. Jesus disse que é inevitável. O problema é que quando nós escolhemos errar, ou fazer uma coisa errada, alguém próximo vai tropeçar.
alguém o nosso pecado não vai mexer com a sua vida. E vai trazer dolos, vai trazer problemas, vai trazer feridas, sofrimento muito grandes. Aí Jesus está fazendo uma alerta. Jesus foi enfático, é melhor prender uma pedra e lançar no mar, a fazer com que tropece, com que alguém tropece por causa do seu pecado. Deixa eu falar uma coisa aqui, irmão. O escândalo pode mudar o destino de uma pessoa, pode traumatizar uma pessoa, pode abrir uma ferida incurável, trazer um mal irreparável na vida da pessoa. O que Jesus quer dizer a respeito do escândalo, que é a ideia do pecado, é que o escândalo, ele tem o poder de traumatizar uma pessoa. Alguém pode ver o escândalo de alguém, o pecado de alguém, e fazer que essa pessoa seja ferida, seja traumatizada. Pode abrir uma ferida incurável, um mal irreparável. Perceba como isso é muito sério, irmão. O que Jesus quis mostrar, irmão, com respeito a tomar uma pedra de moinho, amarrar no pescoço e lançar no mar, Jesus quis dizer exatamente isso aqui. Jesus quis mostrar, irmão, que entre a morte e o escândalo, a morte é mais fácil de ser recuperada ou ser superada do que se recuperar do escândalo. Jesus falou assim, irmão, que é melhor a pessoa que vai fazer um escândalo, é melhor amarrar uma pedra de moinho no pescoço e se lançar no mar. Significa, irmão, esse tipo de morte, ainda que seja uma morte assustadora, né? Ela é muito mais fácil, olha bem, que alguém se recupere, irmão, de um episódio desse, do que se recuperar de um escândalo. Você sabe muito bem disso, irmão, quando a pessoa decepciona com você, quando você perde a fé numa pessoa, quando você perde a confiança numa pessoa, quando alguém lhe faz um mal, irmão, que te decepciona tão grande, irmão, e que as estruturas foram abaladas, as bases foram mudadas, não há mais como fazer. Perceba o que Jesus está dizendo. Jesus disse que é mais fácil superar de uma situação como essa do que outra. Perceba. Hoje Jesus disse assim, é muito mais fácil fazer isso, entendeu? Do que a pessoa cometer um negócio desse. Perceba como é grave esse negócio, né? Perceba, o escândalo abre um trauma, uma ferida, um mal tão grande na vida da pessoa que pode levar uma pessoa a se tornar má, se tornar perversa, se tornar maligna. Quando Jesus disse, irmão, a questão do escândalo, a questão de fazer tropeçar um Deus pequenino, Jesus está dizendo assim, escuta, o escândalo de uma pessoa pode mudar de tal forma a vida de uma pessoa, de tal forma a sua natureza, que pode tornar essa pessoa maligna. Esse pequenino significa uma pessoa ainda em formação. Está falando de uma ideia de uma criança, que pode, ao presenciar um escândalo, ao vivenciar um trauma desse, não, eles podem se tornar malignos. Ele pode se tornar uma pessoa perversa. Você tem ideia do que Jesus está dizendo? Isso é muito sério. A aplicação de Jesus, irmão. Jesus está oferecendo um argumento a todo aquele que pensa fazer algo errado, e tomar decisões erradas. Que antes de fazer, pense naquele que se espelha em sua vida, que o tem em autoestima. O que Jesus está falando com esse texto? Quando Jesus falou para os discípulos, Jesus está dizendo assim, que a gente tem que considerar aquilo que vamos fazer, que devemos observar aquilo que vamos fazer, que não deixemos nos tomar por nenhum calor, de uma ira, de uma raiva, de um descontentamento, ou de uma oportunidade de pecado, para fazer algo, irmão, porque depois que você fizer, está feito. O mal é um mal irreparável, depois de feito, está feito. Aí o que acontece? Não? Aquela pessoa que presenciou, ou aquela pessoa a quem o pecado foi um escândalo, irmão, ela pode se tornar maligna. Ela pode se tornar uma pessoa perversa, pode levar essa pessoa ao pecado. Perceba como isso é sério. Nós estamos falando hoje do caminho do perdão. E eu quero falar sobre isso onde nós entramos na palavra que Deus quer mostrar para o teu coração. Mas a gente precisa assim, perceber a seriedade, né, que é o pecado. Quão grave, amém?
Não é à toa que Jesus precisou morrer na cruz. Não é à toa que precisou que Deus enviasse seu Filho morrer na cruz. Deus enviou seu Filho a este mundo para dar a sua vida por nós. Precisou que Jesus, sendo Deus, morresse por nós. Para que a gente pudesse ter a ideia da gravidade que é o pecado. Às vezes as pessoas tratam o pecado como uma banalidade. Tratam as coisas erradas, né, como apenas uma oportunidade, uma chance de se dar bem. Sem muitas vezes se importar. Eu gosto de dizer assim que nós vivemos hoje um tempo de pessoas egoístas. Aliás, o mundo é um mundo egoísta. As pessoas pensam nas suas escolhas. Quando Jesus fala sobre isso, né, aquele que traz escândalo, ele não olha o pequenino. Ele não considera o pequenino na hora de tomar sua decisão. Mas Jesus deixou muito bem claro que uma vez, se você tomar uma decisão e fazer uma coisa dessa, e levar a um desses pequeninos ao pecado, Jesus diz, ai daquele. Jesus escuta, você não vai ficar sem sofrimento. Você não vai ficar sem consequência. Você não vai ficar sem responder por este pecado. Porque o problema não é você pecar. É você levar a pessoa ao pecado. Grave. Segundo lugar, o perdão é o caminho para a dor e da decepção. O erro e o pecado de um é a causa do que faz os outros tropeçarem. Perceba, o erro e o pecado é um mal danoso e faz com que alguém tropece. Jesus disse ao seu discípulo, é inevitável que venha esse escândalo, mas ai do homem do que fazer tropeçar um destes pequeninos, que já é o versículo 2. Primeiro, o erro de um é o tropeço de outro. Perceba, o erro de um será a causa de levar outros a tropeçarem. Ou seja, a decepção faz com que aquele que foi escandalizado tropece. E tropeçar aqui é pecar. É queda. É viver o pecado. É se tornar mal. É tomar o pecado em si. Perceba. A tentação e queda de um abrirá portas de tentações maiores a outros. Escuta, o escândalo abrirá portas de tentações para os outros. Aquele que é tentado, irmão, e não suporta a tentação e cai, ele vai servir de escândalo para outro, que também sofrerá tentações, e que também cairá. Só que um foi a causa. Perceba, o erro de um é o tropeço de outro. Jesus disse a seu discípulo que sempre vão acontecer coisas que fazem com que as pessoas caiam em pecado. Mas ai do culpado que fazer com que destes pequeninos pequem. Olha a frase de Jesus. Sempre vai acontecer coisas que fazem com que as pessoas caiam em pecado. Mas ai do culpado que fazer com que destes pequeninos pequem. Qual é o problema disso, irmão? É que a pessoa, agora nós estamos falando do personagem, irmão, que presenciou escândalo. Quando falamos aqui, o perdão é o caminho para a dor e decepção, nós estamos tratando agora, irmão, aquele que foi escandalizado. Nós estamos falando do pequenino. Nós estamos falando daquela pessoa que foi ferida. Nós estamos falando daquela pessoa que foi traumatizada. Nós estamos falando daquela pessoa, irmão, que agora, né, tem uma ferida na sua alma. Por causa do escândalo, porque ela se espelhava em alguém, porque ela tinha alguém em autoestima, ou porque ela foi de alguma forma afetada pelo mal que o outro lhe causou. E agora a única coisa que resta para essa pessoa, irmão, é correr o caminho, irmão, do perdão. Uma vez ferido, irmão, ela só tem uma outra coisa, porque se ela não correr para o caminho do perdão, irmão, ela vai voltar, vai viver uma vida pecaminosa. Se ela não perdoar aquele que lhe causou o escândalo, perceba o que eu estou dizendo, perceba o que Jesus está dizendo. O escândalo é condutor para o pecado de outro. Toda ruptura com o que é verdadeiro, legítimo, certo ou a ser feito, acabará levando outros também a pecarem. Perceba o que Jesus está dizendo, irmão. Jesus está dizendo, irmão, que quando uma pessoa escolhe pecar, trazer escândalo, fazer algo, irmão, ilegítimo, romper com o que é verdadeiro, ou não fazer a coisa certa, irmão, isso conduzirá alguém ao pecado.
Fará que um dos pequeninos, fará que alguém ainda em formação, fará, quando a gente fala isso, nós estamos falando de criança, nós podemos falar de jovem, nós podemos falar de adolescente. Nós podemos usar na figura de linguagem também aqui, irmão, o novo convertido. O irmão ainda novo na fé. Por que chamado pequenino? Porque alguém em formação, porque é alguém ainda que está sendo formado no sentido de caráter, de comportamento, de atitude, de postura, de saber o que quer da vida. Essas pessoas podem ser conduzidas ao pecado. Pode-se abrir uma feridas nelas, não, e que essas feridas vai agora conduzir, irmão, a dor e a sofrimento, que vai desencadear o que, irmão? Uma vida pecaminosa, uma vida amarga, uma pessoa odiosa, uma pessoa rancorosa, uma pessoa que vai carregar traumas na sua vida, vai carregar bloqueios na sua vida, que vai se tornar, irmão, uma pessoa no final de tudo isso, vai levar a pecar. Significa aqui, irmão, uma outra escolheu a pecar, mas essa foi conduzida agora, irmão, para um caminho de perversidade. A dor da ferida tornará vingativa, tornará uma pessoa perversa, tornará uma pessoa, irmão, que terá prazer de fazer as coisas. Olha como isso é grave, irmãos. Perceba a seriedade da tentação e queda de um, abrirá a porta e o caminho ao outro para o pecado. Jesus foi enfático, ai daquele que der escândalo e fazer com que o pequenino tropece, fazer com que o pequenino, irmão, peque. Aqui a ideia de causa e efeito, o que trouxe o escândalo é a causa. E o efeito, irmão, é que os pequeninos podem se tornar pecadores também. A única forma de alguém não trilhar o caminho do pecado é perdoando. Não perdoamos porque alguém merece. Perdoamos para não nos tornar igual àquele que nos escandalizou. Por que nós perdoamos, irmão? Por que Jesus está falando sobre essa mensagem de perdão? Que agora começa a entrar a parte da eu quero falar sobre qual é a mensagem de Jesus para nós. Aqui eu estou fazendo uma alusão do contexto de como é visto o pecado e como é que ele causa dano a outras pessoas. O pecado, irmão, nós não somos alheios aos outros. Nossa vida está interligada aos outros. Sua vida está interligada a outros. Quando Jesus fala para nós amarmos uns aos outros, irmão, Jesus está dizendo, escuta, sua vida interfere na vida do outro. Quando Jesus fala para você amar um ao outro, Jesus está dizendo exatamente assim para você, escuta, sua história está interligada, entrelaçada, sua história faz parte de uma ramificação de uma outra história. Percebeu? Então, quando você toma uma decisão, você afeta o outro. Então, quando Jesus fala que a única forma de alguém não trilhar o caminho do pecado é perdoando. Aquele que foi ferido, aquele que foi escandalizado, aquele que foi decepcionado, aquele que foi traído. O que lhe resta agora, irmão, é o perdão. Porque se não perdoar, ele vai se tornar igual àquele que o escandalizou. O perdão é a cura para quem foi escandalizado, decepcionado e traído. Pois se não perdoamos, tropeçaremos, ou seja, pecaremos com aquele que nos escandalizou, ou seja, nos tornaremos igual ao que nos deu escândalo. Alguns anos atrás, eu lembro muito bem de um aconselhamento que dei, de alguém, irmão, alguém tinha feito um escândalo com uma pessoa, e ela se sentiu muito mal com o que havia causado, e eu aconselhei exatamente essa pessoa, eu disse, escuta, o problema não é a pessoa fez mal, ela te escandalizou. Mas se você não perdoar essa pessoa, você vai tornar igual ela amanhã. Você vai fazer as mesmas coisas que ela está fazendo. A pessoa diz, mas eu não vou perdoar, não. E a pessoa não perdoou. 6 meses depois, irmão, menos de 6 meses depois, a pessoa estava vendo o mesmo pecado que aquela pessoa escandalizou. Perceba, aquele pecado que a pessoa, irmão, ficou chocado, aquele pecado que a pessoa, irmão, havia repelido, considerando inaceitável o que a pessoa tinha feito com ela, agora ela está vivendo o mesmo pecado. Aí Jesus disse, irmão, que quando alguém dá escândalo, ele levará alguém ao pecado. Perceba, o pecado, ele é condutor. O escândalo, irmão, o pecado, ele é como uma bomba, o pecado é como uma explosão, é como uma catástrofe
que vai mexer, vai afetar a vida do outro. Como é que a pessoa vai lidar com tais coisas? E o que resta daquele que foi ferido, aquele que foi traído, aquele que foi decepcionado, irmão, é apenas perdoar. Se ele não perdoa, Jesus disse o que Jesus falou, irmão? Ele vai cair. Ele vai cair no pecado. E a única forma de nós, muitas vezes, irmão, salvar a nossa vida é exatamente, irmão, perdoar. O perdão é o caminho para guardar aquele que foi escandalizado. A única forma, escutam, quando alguém faz uma coisa errada, escandaliza alguém, decepciona alguém, faz que alguém perca a fé nele, né? Aquele que você tinha espelhado, o que sobra essa pessoa, irmão? Perdoar. Não tem outra coisa a fazer. Porque se você não perdoar, irmão, aquele mal que lhe causou, vai levar a pessoa a tropeçar. É isso que a Bíblia está dizendo. A Bíblia está dizendo que a pessoa vai se tornar aquilo que ela reputava, aquilo que ela rejeitava, aquilo que ela ignorava, aquilo que ela não aceitava. Por isso, a gente precisa aprender isso com Jesus hoje. Agora eu quero entrar realmente na palavra de Deus no teu coração. Como o crente deve lidar com o perdão? Aí Jesus fez todo esse cenário e agora Jesus está falando com o seu discípulo. Jesus ministrou essa mensagem de Lucas 17, irmão. Jesus ministrou especificamente quem era o público de Jesus, quem é que estava ouvindo Jesus, quem é que estava presenciando esse momento, só os discípulos. Era uma mensagem muito particular, muito pessoal, muito íntima. Jesus chocou os discípulos com essa mensagem, irmão. Jesus ministrou a mensagem especificamente para eles, irmão, e falou exatamente isso, para que eles pudessem perceber. No verso 3, Jesus diz: acautelai-vos. Se teu irmão pecar contra ti, repreende-o, e se ele arrepender, perdoa-lhe. Perceba aqui, irmão. Primeiro, Jesus pediu aos discípulos que acautelassem ao lidar com uma situação como essa. Jesus fez esse cenário todo, irmão, mostrando para os discípulos um cenário muito trágico, um cenário que devia amedrontar, que deveria causar um impacto profundo. Perceba o que Jesus está dizendo. Aí Jesus começa a falar para eles exatamente como é que eles deveriam se dar ao lidar com uma situação como essa. Primeira coisa, acautelai-vos. O que significa acautelar? Significa guardar com cautela. Significa se prevenir. Se prevenir a si mesmo. Guardar-se a si mesmo. A palavra acautelar. Se colocar fora de perigo. Olha a palavra. Isso diz, escuta, quando você for lidar com uma situação como esta, a primeira coisa que você faz é colocar você fora de perigo. Olha que palavra linda de Jesus. Jesus está dizendo, é para você resguardar-se. Então, acautelar significa ter cuidado consigo mesmo. É a ideia de proteger a si mesmo. Perceba, o escândalo tem o poder de fazer com que alguém tropece. Olha bem isso. Ou seja, se o escândalo tem o poder de levar os outros também a pecarem, Jesus mandou que os discípulos se guardassem de pecarem. Ou não deixar que o escândalo o escandalizasse, a ponto de fazer com que eles perdessem a fé, ou mesmo, irmão, fossem conduzidos ao pecado. Perceba o que Jesus está dizendo. Jesus está dizendo assim, não é para brincar com o pecado. Jesus está dizendo assim que ao vivenciar, ao presenciar, ao fazer parte de um escândalo desse, a primeira coisa que você tem que fazer, irmão, né? Porque quando o bombeiro tem um fogo no lugar, o que o bombeiro faz? As pessoas correm de lá, mas o bombeiro corre para lá para salvar. Jesus falou, o que Jesus está dizendo para os discípulos? Numa situação como essa, de emergência, de uma situação grave, Jesus diz, escuta, a primeira coisa, põe você a salvo. Tome atitudes preventivas para si. Percebeu o que Jesus está dizendo? Tem atitudes preventivas primeiro. Essa é a primeira ideia. Amém? Se o escândalo não tem o poder, irmão, de levar alguém ao pecar,
conduzir alguém ao escândalo, no sentido, irmão, de ser ferido, machucado, traumatizado, e essa pessoa pode vir a pecar. Jesus, então, quando você lidar com uma questão de escândalo, primeira coisa, põe você fora de perigo. Primeira coisa, salve a si mesmo. Resguarde a si mesmo, primeira coisa. Essa é a primeira coisa que Jesus fala. Segunda coisa que Jesus fala. Jesus ordenou que todo aquele que pecasse fosse por eles repreendido. Depois que você acautelou, você se colocou fora de perigo, Jesus agora repreende-os. O perdão não é a repreensão é uma forma do crente se manter acautelado. Ou seja, reprovar a atitude de alguém que alguém teve de errado. É o que o apóstolo Paulo fala na sua carta em Efésios, Efésios 5, versículo 11, irmão, que a gente não pode ser participante, nós não podemos ser tornar cúmplices do pecado de ninguém. Davi fala isso num dos Salmos, amém? Que Deus achar que o cetro do ímpio esteja sobre a sorte do justo, para que não leve o justo ao pecado. Que o desanime até tal ponto, não, que faça ele viver uma vida de pecado. Então, nossa primeira coisa é cautelar. Segunda coisa é repreender. Você tem que corrigir o infrator, tem que corrigir o erro, tem que chamar a atenção, tem que exortar. Mas depois, primeiro, você tem acautelado. Essa é a primeira ideia. Numa situação de escândalo, existem duas coisas a serem feitas. Ou reprovamos ou permitimos que o escândalo nos envolva com as suas artimanhas. Por que Jesus mandou acautelar, irmão? O que Jesus quer dizer é o seguinte: escuta, não trate como se fosse uma coisa normal. O problema é que as pessoas tratam a questão do erro como se fosse uma coisa normal. As pessoas tratam o pecado como se fosse uma coisa comum. Pecou, fazer o quê? Agora é assim mesmo, tranquilo. Olha, a pessoa fez um escândalo muito grave, mas tudo bem, é tranquilo. Só que Jesus disse que o escândalo, irmão, ele tem o poder de levar um pequenino a tropeçar. Perceba o que Jesus está dizendo, a seriedade. Jesus não olha o pecado como o mundo olha. Jesus quer que os discípulos enxerguem o pecado como ele enxerga. O pecado é um mal. O pecado, ele é grave. Ou você repreende, ou você é se envolvido na artimanha. Quantas pessoas, irmão, ao tratar com o pecado, é a mesma coisa de um vírus. Nós estamos aí esses dias vivenciando exatamente isso. Quantos médicos na frente da batalha não pegaram sintomas ao tratar a doença do outro? Perceba, o pecado é um vírus, é um mal danoso. O pecado é um vírus, irmão, contagioso. É um mal contaminador. Muito mais ainda, mãe, muito mais propenso, muito mais forte que o vírus da Covid. O pecado é um mal gravíssimo, irmão, que Jesus disse que vai fazer o pequenino tropeçar. E que mesmo homens mais fortes, como seus apóstolos, como seus discípulos, Jesus mandou que eles se acautelassem. Jesus disse: escute, que vocês se ponham primeiramente em segurança. Está dizendo para ele como é que eles vão ver o pecado. Terceira coisa que Jesus falou. Jesus mandou que os discípulos perdoassem, então logo o arrependimento fosse constatado. O perdão não é o bem que damos ao infrator, mas o perdão é a proteção para aquele que o libera. Aleluia. Oh, glória a Deus. O que é o perdão, irmão? O perdão, irmão, ele é um poder de Deus para proteger aquele que o libera. Qual é a forma, irmão, de nós nos mantermos isentos, não permitir que o pecado, irmão, nos envolva perdoando? Quantas pessoas, irmão, que não são feridas, decepcionadas, magoadas, irmão, e não se tornam pessoas odiosas, rancorosas, cheias de ira, vingativas, e que acabam fazendo uma coisa pior do que aquela que o outro fez. Foi o que eu falei agora há pouco. Eu tratei casos, já muitos casos na minha vida cristã, já tem mais de 27 anos servindo a Deus, irmão, e nesses 27 anos servindo a Deus eu morri muitas coisas, e uma das coisas que eu sempre percebi, irmão, é que o pecado, irmão, ele é grave.
E as pessoas, irmão, que estão em volta daquele que gerou escândalo, irmão, na maioria das vezes, irmão, se ele não tratou de forma correta, com medidas concretas, medidas bíblicas, e se não perdoou, mas foram envolvidos, irmão. Alguns se desviaram, perderam a fé, perderam o amor de Deus, e se tornaram pior do que aqueles que causaram escândalo. Quantas pessoas não abusadas não se tornam piores do que os seus abusadores? Quantas pessoas que não foram violentadas que não se tornam piores do que aqueles que o violentaram? O pecado é assim, ele gera um escândalo, ele mexe, ele abre uma ferida, e a única coisa que resta é o perdão. Ou trafegamos o caminho do perdão, irmão, ou nos colocamos afora, né, de uma forma cautelosa, ou nos veremos envolvidos pelo mal que fez Jesus morrer na cruz. É uma coisa para a gente pensarmos. Então o perdão, irmão, não é um bem que fazemos ao infrator. Quando você está perdoando, você não está fazendo bem ao infrator, você está fazendo bem a você. O perdão, irmão, ele é um poder abençoador, primeiramente para proteger aquele que o libera. É como uma vacina, você está tomando um remédio, você está aplicando uma vacina contra um vírus, para que o mal não prolifere em você. Você está na frente de uma batalha, você está na frente de uma luta. Quando você está lidando com algo como essa, Jesus está dizendo para o discípulo: olha, vocês ao lidar com uma situação como essa, de pecado, de escândalo, a primeira coisa, tome cuidado. É isso que está dizendo. E Jesus foi muito mais enfático, ainda disse assim para ele: e se por 7 vezes no dia pecar contra ti, e 7 vezes vier ter contigo dizendo: estou arrependido, perdoa-lhe. Jesus disse: escuta, Jesus foi muito mais enfático, Jesus usou de uma forma mais exagerada, para realmente chocar o seu discípulo, para chamar a atenção do discípulo para a seriedade daquilo que ele está dizendo. Perceba, irmão, Jesus usou este versículo como uma forma de mostrar para o discípulo a dificuldade que é. Repreenda quantas vezes for preciso, e perdoa tantas vezes quanto for preciso a pessoa que pediu perdão, após ter mostrado arrependido. O que Jesus está dizendo, irmão? Se aquela pessoa continuar fazendo a coisa errada, e depois se arrepender e vier ter contigo, perdoa. E se depois ela fizer de novo, perdoa-lhe. E se ela voltar de novo, perdoa-lhe. Jesus está dizendo, irmão, isso. Por que Jesus está dizendo? Para mostrar, irmão, que o caminho para nos manter guardado é o perdão. É o perdão. O perdão é como uma vacina antecipada contra os escândalos. Vamos trazer a gente do vírus do escândalo. Perceba, o perdão é uma ação preventiva de se proteger, guardar-se ou se resguardar do mal. Quando você perdoa, você está aplicando em si mesmo uma vacina contra o escândalo. Jesus disse que a pessoa escandalizada, ela vai tropeçar, ela vai cair. Perceba, irmão, como o pecado é um abismo chamando o outro. O pecado é um abismo, atraindo o outro um abismo, traindo outras pessoas para o mesmo abismo que alguém abriu ou que alguém caiu. Perceba como é sério esse negócio, irmão. Jesus foi enfático que o escândalo abala os pequeninos de tal forma que os leva a pecar. Jesus não brincou com essa palavra. Quantos filhos não são rebeldes por causa do escândalo presenciado em seus lares por parte daqueles que eles espelhavam? Já falei muitas vezes sobre aqui na igreja, Nick Cruz. Nick Cruz, quando menino, sua mãe cartomante, consultando uma mulher que foi lá fazer consultas. A mulher olhou para o menino e disse: escuta, esse menino é a sua cara, parecido muito com a senhora. E a mãe respondeu: esse menino é o diabo. Ele saiu correndo e entrou na sua casa e disse: escuta, se minha mãe não me ama, minha mãe diz que eu sou o diabo, serei hoje, a partir de hoje, a pessoa mais perversa. Foi líder de uma das gangues, chamado Mau Mau, nos Estados Unidos. Perceba, a maldade, se escandalizou com a maldade da sua mãe e se tornou mais mal ainda que sua mãe. Perceba, Jesus não está brincando, irmão.
Quantas pessoas, quantos filhos rebeldes, quantas adolescentes rebeldes, quantas pessoas não são frutos de lares, de famílias desestruturadas, de presenciarem coisas ruins nos seus lares, e se tornaram hoje pessoas perversas. Eu concordo, não existe muitos jovens, muitas pessoas que escolheram o caminho do pecado, e que não existe justificativo de seu pai e de sua mãe, porque seu pai e sua mãe fez alguma coisa, e eles escolheram. Mas existem pessoas que foram escandalizadas. Tem pessoas que foram conduzidas aos pecados. Conheço história de pessoas que se tornaram alcoólatras, irmão, porque quando meninos vivenciaram dentro de lares, irmão, as quais eram permitidos se beber. E desde crianças se bebia. Perceba, irmão. O pecado, ele gera escândalo. Ele faz que pequenino. O que é pequenino, irmão? É alguém que não tem elementos. O que Jesus está dizendo pequenino aqui é alguém que não tem elementos ainda, irmão, para rejeitar. Não tem elementos, irmão, para salvar a si mesmo. O pequenino aqui é alguém que não tem, irmão, ainda como se pôr a fora. Não tem como se pôr a salvo. Ele dependia, essa pessoa foi exposta. Essa pessoa, ao invés de ser guardada, ela foi lançada. Perceba o que Jesus está dizendo. Então o perdão é o caminho para isso. O poder de perdão está na sua confissão. Quando Jesus falou sobre perdoar 7 vezes o ofensor no dia, os discípulos disseram: Senhor, aumenta-nos a fé. Eles julgaram muito difícil, irmão, cumprir essa tarefa. Quando Jesus falou sobre isso, né? Jesus explicou sobre os escândalos, falou sobre a ideia, a necessidade de perdoar, de pôr a salvo a sua vida. E quando falou de perdoar 7 vezes, aí os discípulos disseram: escuta, Senhor, aumenta-nos a fé. Por que os discípulos pediram que aumenta-nos a fé? Porque eles viram encontrar dificuldade. Imagina você ter que lidar com alguém que errou 7 vezes no dia e por 7 vezes se arrependeu e você tem que perdoar. E Jesus foi enfático, perdoa-lhe. Jesus está dizendo: não negue o perdão, perdoa-lhe. Repreenda tantas quantas vezes for necessário, mas perdoa-lhe. Perdoar é uma questão de crer no poder do perdão, foi isso que Jesus mostrou. Respondeu-lhe o Senhor: se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a esta moreira: arranca-te e transplanta-te no mar, e ela vos obedecerá. Perceba, Jesus usou a fé como um grão pequeno de mostarda, o qual é suficiente para arrancar um pé de moreira e se plantar no mar. Uma pequena fé já é suficiente para perdoar e lançar o mal para longe. O que é que Jesus quis ilustrar com isso, irmão? A fé com um pequeno grão de mostarda é menor semente. Significa, irmão, mesmo uma pequena fé, ela é suficiente para pôr você a salvo. O que é fé? Fé é confissão. Fé é uma declaração. Quando é que nós nos tornamos vacinados, irmão? Quando nós perdoamos. Percebeu como é difícil perdoar, irmão? Imagina a pessoa ferida, irmão, conseguir perdoar, irmão. Sair a palavra perdão dos seus lábios é muito difícil. Mas quando ela perdoa, ela é vacinada. O perdão tem poder na vida daquele que a confessa. Jesus disse para os discípulos, irmão, que quando acontecer isso, é para eles perdoar. Assim, se o teu irmão pecar contra ti, se arrepender, perdoa. Se você presenciar alguém que fez mal, escuta, tenha disposição de perdoar. Porque Jesus está dizendo: escuta, ponha salva a sua vida. Jesus está dizendo: haja com cautela com você mesmo. Perdoa. É fácil? Não é fácil, não, mas Jesus diz que a gente pode fazer isso com uma pequena fé. Nós queremos orar hoje sobre isso. Eu quero orar com você sobre perdão hoje, para que você possa conseguir alcançar o perdão de Deus na sua vida. A fé no perdão tem o poder de arrancar o mal, através de uma confissão de fé. Perdoar é feito através de uma confissão. Perdoar é declarador. Por isso, quando perdoamos, estamos agindo com cautela a respeito de nós mesmos. Perdoar é pôr a si mesmo em segurança. Por que a gente tem que perdoar, irmão? Porque você tem que pôr a salvo. Escuta, irmão, escuta aqui uma coisa. Por que nós temos que perdoar, irmão? Porque quando alguém peca contra você, ou quando você passa por um momento como esse, se você não perdoa, irmão, aquilo fica corroendo dentro de você. O pecado é como um câncer. O pecado é como um vírus.
O pecado é contaminador. A Bíblia diz de pessoas, irmão, que vivem amarguradas. Uma coisa é você ficar triste com uma coisa que aconteceu, uma coisa é viver uma vida amargurada. Quantas pessoas não vivem amarguradas, vão por algo que aconteceu, e carregam uma coisa corrosiva, carregam um mal dentro de si, irmão, e agora começa a se tornar... Escuta, conheço história de pessoas, irmão, que maltrata a sua própria família. Recentemente, um tempo atrás, de uma mulher que se largou do seu marido, irmão, e judiava do filho, e mandava vídeo para o marido, irmão, maltratando o filho. Perceba, irmão, como que o mal causado por seu marido tornou uma mãe perversa, uma mãe maligna. E podemos dizer de um homem que mata, agora recentemente, um homem que matou o filho, porque a sua mulher o deixou. Perceba, irmão, às vezes nós não percebemos a seriedade. Quantas pessoas não carregam mal na sua vida, quantas pessoas não carregam trauma na sua vida, quantas pessoas não carregam, irmão, um pecado, estão lidando com o pecado. E Jesus, ao ver o seu discípulo lidar com uma situação como essa, Jesus diz: acautelai-vos, guardai-vos, ponha-se fora, ponha salvo, se ponha fora do perigo. Jesus diz: escuta, não seja simples, não seja ingênuo. Não seja ingênuo. Quantas pessoas não saem da igreja? Não saem por quê, irmão? Porque alguma coisa causou mal à sua vida. E perceba, o mal foi tão grande, irmão, que ela se afastou. Porque achou que não precisava perdoar. Não se achou necessário trafegar o caminho do perdão. O perdão é o antídoto, o perdão é declarador, o perdão tem o poder, irmão, de fazer. Jesus diz para perdoar, e nós vamos ter muitas situações como essa. Nós estamos no mundo, e o mundo, irmão, é um mundo maligno, e o mundo está cheio de pecado. Você tem que aprender a lidar com isso. Perceba, escândalos escandalizam os pequeninos, ou seja, os pequeninos aqui são as crianças, pode também ser, irmão, novo convertido, que ainda é como criança no reino de Deus, ele não sabe se defender. Então o que ele tem que fazer, irmão? Perdoa. Mas mesmo não sendo uma criança na fé, Jesus mandou os discípulos acautelar a respeito do escândalo, repreendendo e perdoando. A confissão de que perdoamos arranca o mal para longe de nós. Perdoe. Porque quando você perdoa, irmão, você está botando mal, você está tornando o mal do pecado, irmão, sem ação contra você, porque você está perdoando. O pecado, irmão, ele tem poder naquele que não perdoa. Jesus disse: se nós perdoarmos, nós seremos perdoados. Mas perceba, quando nós não perdoamos, irmão, nós carregamos um câncer, uma doença. Nós não percebemos o quanto esse mal vai carregar. Um dia isso vai estourar na sua vida, um dia isso vai vir à tona. Esse mal está lá corroendo você, carregando como um câncer corrosivo, que corrói seus pensamentos, que é cultivado através dos seus pensamentos. Você fica carregando ódio no teu coração, raiva no teu coração contra as pessoas, porque alguém um dia te lesionou, porque alguém não fez o que era certo, porque alguém rompeu com o que era verdadeiro, porque alguém fez algo errado contra você, e aquilo causou um mal terrível à tua vida, e você está vivendo hoje um mal. Talvez eu estou falando com você hoje, você está vivenciando isso na tua vida. Talvez era uma palavra profética para a tua vida, Deus te mostrando para você que o que você está vivenciando hoje é porque a palavra de Deus está te mostrando o resultado de uma vida, porque um dia você presenciou escândalo e você não teve elemento de formação para repelir, para repreender, para pôr a salvo a sua vida. E hoje você precisa perdoar. Não importa quando seja difícil, você precisa trafegar o caminho do perdão. Você precisa aplicar a vacina do perdão, para cancelar o pecado e toda a condução que esse mal te envolveu. Todo discípulo, acima de tudo, precisa aprender a cautelar-se do mal chamado pecado, pois a tentação dos outros pode tornar um laço em sua vida, percebeu? Escuta isso aqui. Todo discípulo, acima de tudo, precisa cautelar-se do mal chamado pecado, pois a tentação dos outros pode tornar um laço para a sua vida. O pecado dos que trazem escândalo é de tão mal terrível que até mesmo os mais fortes discípulos
precisa se vigiar, se guardar e não ignorar os ardis de Satanás. Paulo falou isso lá em 2 Coríntios 10, 11. Olha que Paulo está falando de perdão, Paulo está falando de escândalo lá. A quem perdoais alguma coisa, também eu perdoo. Porque de fato o tenho perdoado. E se alguma coisa tenho perdoado, perdoo-lhe, por causa de vós, o fiz na presença de Cristo, para que Satanás não alcance vantagem sobre nós, pois não ignoramos seus desígnios. Por que o diabo leva vantagem muitas vezes? Não, porque nós não fazemos o que deveríamos fazer. Nós ignoramos os ardis de Satanás. Quando você não perdoa, você está ignorando os desígnios de Satanás. Você está ignorando os ardis do diabo. Você está ignorando as artimanhas de Satanás. Você está deixando que Satanás leve vantagem na sua vida. Por que o pequenino tropeça? Porque ele não sabe acautelar. E não sabe se pôr a salvo. Uma criança não sabe se pôr a salvo. Ele não sabe se pôr a salvo de uma pessoa que às vezes está próxima, que devia se guardar daquela pessoa. E por não saber se guardar, ela é exposta porque ela não sabe ainda. Perceba, irmão. A Bíblia diz para nós não ignorarmos os ardis de Satanás. Perdoar é como tomar uma vacina preventiva contra o vírus do mal chamado escândalo. Infelizmente, nem todos percebem ou compreendem a advertência de se guardar e não ignorar os ardis de Satanás. Quantas pessoas não já se tornaram vítimas dos escândalos dos outros e por não prevenir foram conduzidas ao mesmo pecado que os escandalizou? Se você não perdoa, você vai para o mesmo inferno do que o traiu. Imaginou? Se você não perdoa, você vai para o mesmo lugar do infrator. Percebeu? Mesmo caminho, mesma vida. Você vai para uma vida da mesma forma. Qual é o caminho? Deus está dizendo para você, filho, nós não perdoamos. Escuta, a gente fica pensando, as pessoas ficam achando que perdoar, irmão, é fazer um bem para o outro. Escuta, perdoar é você. Perdoar é pôr você a salvo. Perdoar, irmão, é o que Jesus falou para o discípulo. Escuta, se teu irmão pecar contra ti, e repreende ele. Repreenda ele. Mostra para ele que você não concorda com aquilo que ele fez. Mostra, deixa claro para ele que você não concorda. E se ele se arrepender, perdoa. Significa carrega o perdão no teu coração. Carregue o perdão. Porque Jesus mandou falar assim, e se ele vinga você 7 vezes, perdoa 7 vezes. Isso está dizendo, irmão? Tem um antídoto. Tem um remédio. Não brinca com o pecado. À medida que você percebe que você começou a ser tomado por uma angústia, uma amargura, começou a se corroer com um mal na sua vida, irmão, é hora de você chegar à pessoa e perdoar. Você ir até o trono da graça e começar a confessar perdão, carregar perdão dos seus lados. Como ter perdão é difícil, irmão. Às vezes você vai lidar com pessoas que não estão machucadas e feridas, não conseguem perdoar, irmão. Elas carregam uma raiva, né? E a raiva é tamanho dos anos que elas carregam. Pessoa que ficam 5 anos carregando uma raiva, irmão, por 5 anos. Esse é o tamanho do seu inimigo, esse é o tamanho do mal que está dentro dela, esse é o tamanho do câncer que está dentro dela, irmão. E esses 5 anos tornaram essa pessoa perversa e maligna. Por isso hoje eu quero dizer para você, hora de você correr o caminho do perdão. Pedir o Espírito Santo que te ajude a perdoar nessa noite. Dizer, Senhor, eu quero perdoar. Se você tem sido vítima de uma dessa situação hoje é dia de você se desvencilhar desse mal. Correr para a cruz de Cristo e pedir perdão e dizer para o Senhor, eu quero perdoar, Pai, porque eu me tornei igual ao meu infrator, Pai, eu me tornei mal como aquele que me fez mal, Pai. Senhor, eu estou carregando mal no meu coração como aquele, Senhor, estou me tornando igual àquele que me fez mal, Senhor. Paulo diz que o perdão é o meio de não permitir que Satanás alcance vantagem alguma em nossa vida. Pois não ignoramos seus ardis, porque não ignoramos é que perdoamos, porque você não brinca com o pecado, é por isso que você perdoa. Não basta guardarmos de pecar, escuta isso aqui, irmão, não basta você se guardar de pecar, precisamos investir nos que estão à nossa volta também, a também se guardar de pecar, pois se eles serem tentados, eles também vão abrir portas de ataque em sua vida, que seja direto ou indiretamente. Por isso, meu amado, aprenda a perdoar. Aprenda a carregar palavras de perdão na sua boca. Aprenda, irmão, criar hábito de perdoar. Mesmo que a pessoa não venha nem te pedir perdão, perdoe. Jesus que dizia para o discípulo, escuta, esteja com disponibilidade de perdoar. Não fique naquela que eu vou pensar. Não, Jesus diz assim, escuta, exercite o perdão. Quando Jesus mandou perdoar, Jesus, escuta, esteja exercitado na prática do perdão. Mesmo que a pessoa não vier, já esteja exercitando o perdão da sua vida, esteja pronto.
Quando a pessoa vier, você está perdoado já, não precisa discutir muita coisa não. Quando o filho pródigo chegou em casa, o pai abraçou e perdoou. O pai estava pronto para perdoar ele. O filho começou a contar as lamuras da vida dele, o que ele tinha feito. Pai, pequei contra o céu, pequei contra ti. O pai abraçou, beijou. Por quê? Porque o pai já carregava perdão. O pai já estava exercitado no perdão. Exercita-te no perdão, meu amado. Exercita-te no perdão. Carrega um coração perdoador, meu amado. Carrega, ainda que você tem que repreender, ainda que você tem que esperar a pessoa vir procurar você. Mas escute uma coisa, irmão. O perdão já está na ponta da sua língua. Seja vacinado com o perdão. Isso é acautelar. Quem não se acautela é como uma presa fácil. É como alguém que não vê os ardis de Satanás. É alguém que permite que o diabo ganhe terreno no seu coração, ganhe terreno em sua mente, torne o seu coração uma oficina do diabo, a cultivar um câncer corrosivo, a corroer dentro de você uma vingança, irmão, para fazer mal para alguém, porque o teu coração não está preventivo, o teu coração não se acautelou do mal chamado pecado. É hora de nós chorarmos diante do nosso Deus e dizer: Senhor, me ensina a ser perdoador, Pai. O perdão é uma vacina contra o pecado. O crente é perdoador, não porque o crente é bobo, mas porque o crente sabe se prevenir, sabe se pôr a salvo. Porque quem aprendeu com Cristo a cautelar-se, porque aprendeu com Cristo a cautelar-se do mal chamado pecado. Jesus estava reunindo os seus discípulos, aquela era a mensagem para ele, aquela era a palavra para aqueles discípulos. Jesus estava ensinando como lidar com esse mundo, lidar com o pecado, quando eles presenciassem, quando o seu irmão se teu irmão pecar contra ti. Deus, escuta, você tem que se prevenir, toma cuidado, não se exponha, não ache que você é um super-homem, não ache que você vai lidar com as coisas, não! Se acautele, ponha a salvo a sua vida. Seja preventivo, resguarde. Não seja como uma pessoa simples, não seja como um menino levado por um conceito, sem saber, deixando que Satanás alcance vantagem sobre a sua vida. Tenha um coração perdoador. Eu quero orar com você hoje, amado, e você que está aí do outro lado, precisando entender isso, talvez está com o coração cheio de mágoa, de alguém que está aí, fez mal para você e você não consegue perdoar. E você tem visto que você tem se tornado rancoroso, você tem se tornado uma pessoa difícil de relação, você tem se tornado uma pessoa, irmão, inimiga do bem, você agora, irmão, está se pegando irritado com algumas coisas. Deus está dizendo para você: filho, olha, o diabo está ganhando vantagem sobre a sua vida, eu quero te ensinar, filho, perdoa. Talvez Deus tenha falado para você palavra de perdão para a tua vida e você tem ignorado. Talvez você não tenha uma visão, uma revelação do perdão, você acha que perdoar é fazer o bem ao infrator. Eu quero dizer para você uma coisa, irmão: perdão é protetor para aquele que libera. Libera o perdão na sua vida, libera o perdão na sua vida, perdoa. Quando Jesus estava na cruz, irmão, Jesus vendo aquelas pessoas jogando sorte sobre as suas roupas, aquelas pessoas estavam ali, os seus acusadores. Jesus: Pai, perdoa porque não sabe o que fazem. Jesus está dizendo: escuta, se eles soubessem quem sou eu e o que eu estou fazendo por eles, eles não fariam isso. Amados, nós temos que perdoar. Perdoa nessa noite. Espírito Santo, ajude meu irmão a perdoar, me ajude meu irmão a ter revelação do perdão, me ajude meu irmão a Pai ter uma vida de cautela, a prevenir, a se guardar do mal chamado pecado. Senhor, quantas famílias, quantos filhos, quantos jovens, quantos adolescentes não têm sido tocados, feridos, magoados, chateados, traumatizados, Senhor Deus, e as suas vidas, Pai, mudaram os seus destinos, mudaram, Senhor Deus, ó Pai, o caminho da sua vida, mudaram o seu percurso, Pai, por causa do mal que sofreram, Senhor. Ó Deus, e não sabia cautelar, Senhor, não sabia se prevenir, Senhor. Agora precisa caminhar o caminho do perdão, precisa perdoar seu pai, perdoar aquele que lhe fez mal. E perdoar não é fazer bem aquela pessoa, é entender, Senhor, que está aplicando o remédio na sua vida, está aplicando o antídoto, Senhor Deus, ó Pai, que vai romper, Senhor, com o pecado, com o mal na sua vida. Tomar um perdão é curar o câncer do pecado.
Perdoar, ó Deus, é arrancar, é pôr para fora. Jesus diz que uma pequena fé, como um grão de mostarda, é suficiente para botar um pé de amoreira longe. Quando nós confessamos, Senhor, eu perdoo em nome de Jesus, eu perdoo, eu estou lançando o mal para longe de mim, eu estou arrancando o mal para longe de mim, eu estou pondo o pecado para longe de mim, eu estou pondo o mal causado para mim, longe de mim. Quando eu perdoo, eu estou botando o escândalo bem longe de mim. Perdoa, meu amado. Porque senão você vai dormir com pecado na tua cabeça. Você vai dormir com mal na tua cabeça. Quando você está carregando alguém na tua cabeça, você vai para um lugar e está a pessoa naquele lugar. Por quê? Porque ela está na tua mente. Porque você está preso àquele pecado. Você está preso àquilo que lhe causou. Você está trancafiado. Você está enclausurado pelo mal que lhe causaram. Perdoa. E você vai pôr para fora esse mal da tua vida. E vai sair como uma moreira, esse mal vai estar bem longe da sua vida, vai estar longe da sua casa, vai estar longe do seu convívio, vai estar longe da sua memória. Você não vai lembrar mais com dor, você não vai lembrar mais com vingança, o pecado agora não vai ter mais poder porque se perdoou. E Paulo diz a quem perdoou, vocês perdoaram, eu também perdoou. E quando eu perdoo na presença de Cristo. Tenha certo, agora está perdoado. E quando você lembrar daquelas coisas, você lembra, está perdoado, está resolvido. Eu perdoei, está perdoado. E quando você toma essas medidas, seu coração fica curado. Ajude essa pessoa a perdoar agora, Espírito Santo. Ajude a se libertar. Senhor, que essa palavra chegar ao coração das pessoas, elas encontrem vida, encontrem paz, encontrem graça, encontrem a unção da vida nessas pessoas, encontrem o amor de Deus na sua vida, encontrem uma resposta para o teu coração hoje, Senhor, para ser livre, para ser curada, para ser abençoada por Ti. Eu ministro agora a Tua palavra, Pai. Senhor Deus, que essa palavra seja uma palavra profética, seja uma palavra do Senhor, ó Pai, para esta vida, que ao ouvir essa palavra, Senhor, ela ganhe força, ela ganhe poder, ela ganhe a unção que precisa, Senhor, para lidar com esse mal e pôr para fora na sua vida, que ao ouvir as minhas palavras do Senhor no meu espírito, Senhor, ó Deus, falando com ela, estou ligando com ela uma ação de Deus na sua vida, ó Deus, eu estou trazendo uma fé para o seu coração para ela confessar. E ao ouvir essa palavra da fé, ó Deus, ela está recebendo fé, Pai, para vencer o mal que ela não tem vencido por anos. Essa dor que ela está carregando por anos, seja agora liberta em nome de Jesus. Consiga agora em nome de Jesus, eu digo, em nome do Senhor, você consegue agora liberar. Confessa perdão aí onde você está. E o Senhor está te libertando. O poder do Espírito vai te encher e vai te fortalecer. E o Espírito Santo vai guardar você agora, o seu pensamento, o seu sentimento agora. Isso não vai mais aflorar na sua vida, porque o antídoto, a vacina do perdão está curando você. Como ministro do Senhor, como boca de Deus, um servo de Deus, como ministro de Deus, eu lhe abençoo. E que assim seja na sua vida, segundo a sua fé, seja curado do mal. Seja curado na sua memória, seja curado em sua alma, seja curado pelo mal que esse mal fez na tua vida, seja curado, que o teu corpo sinta bem, que o teu corpo sinta vida, que o teu corpo receba a vida de Deus no teu corpo, que a vida do Senhor flua para os teus membros e sare o teu corpo, te curando, te libertando, sarando no nome do Senhor. Eu te abençoo em nome de Jesus. Amém. Amém, amados? Nós vamos estar encerrando já, amém? Deixa aí compartilhando também, coloca aí, amém? Você está uma experiência difícil, põe aí nos nossos comentários, não? Compartilhe tua história, não precisa ser muito claro, mas você pode falar, amém? Mais ou menos o que aconteceu, e eu sei que muitas pessoas vão ser edificadas pela sua vida, amém? Muitas pessoas, você pode até mandar mensagem para mim, tem lá os nossos telefones, tem meus e-mails lá na página, também do Facebook, manda para nós. Eu vou estar compartilhando, certamente vou estar abençoando, amém? Não vou mencionar seu nome, mas vou estar ilustrando o que Deus está fazendo na tua vida, amém? Então, que a unção da vida do Senhor neste domingo te abençoe e que você seja curado, que você esteja agora cautelado, preventivo, protegido por Deus com o perdão do Senhor. Tenha um coração perdoador a partir de hoje, em nome do Senhor Jesus, amém? Exercita-te no perdão, essa é a palavra de Deus para a tua vida hoje, em nome